Depois de uma viagem extremamente confortável no bonde que você acabou de observar, o preso vai chegar no semiaberto. E como seria o procedimento, como é que é essa chegada e como é que vai ser a vida dele a partir de agora? Sendo que ele saiu do regime fechado e agora ele vai enfrentar o semiaberto. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. É pra garantir a paz que o malandro vai pra guerra. Treta de ladrão, pilantra enforcado na cela. Fogo no pavilhão, explode a rebelião. Escreve com sangue a nossa reivindicação. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o maior canal aqui do YouTube falando sobre o sistema prisional. Eu quero iniciar esse vídeo falando pra você o seguinte. O que eu trago pra você aqui é uma introdução. É lógico que cada preso ele vai ter, digamos assim, a sua própria experiência. É claro que cada unidade vai ter ali, de repente, uma diferença numa rotina ou outra. Qual que é o objetivo desse canal? É trazer para você o panorama geral, a regra geral. Por isso que o nosso projeto de podcast, que em breve estará disponível aqui no nosso canal, será um espaço muito legal para que a gente possa dividir outras experiências. Por exemplo, eu trago o meu olhar, eu trago regra geral. Daqui a pouco vai chegar um cara aqui no nosso podcast, vai contar uma experiência dele, uma rotina dele. Então, tudo isso vai agregar um pouco mais de conhecimento para que a gente possa desvendar com mais profundidade o cenário prisional. Basicamente, depois que o preso chega no semiaberto, logicamente que o procedimento de cadastro, o procedimento ali que a gente chama de triagem, ele vai seguir o mesmo padrão que aconteceu tanto no CDP como também na penitenciária. Já tem as playlists aqui no canal que você pode acompanhar toda essa saga. Tá tudo organizado aqui na nossa plataforma. Agora, uma coisa que mexe bastante na cabeça do preso é saber qual é o modelo desse semiaberto que ele vai começar a enfrentar. Porque o que acontece? As pessoas têm, às vezes, a impressão de que o semiaberto é só mil maravilhas, e muitas vezes não é. Por exemplo, no estado de São Paulo tem semiabertos que é muito semelhante a uma penitenciária. Existem outros semiabertos que parecem também um pouco mais compactas, elas são cadeias menores. O ideal seria aquele padrão mais agrícola. Quando foi nascido o projeto do semiaberto, era para ser basicamente como se fosse uma fazenda, né? O que a gente pode destacar aqui em algumas unidades do semiaberto é que você já não vai ter mais aquelas muralhas. Então, basicamente, você vai observar no semiaberto que ele é colocado aquelas grades, como eu estou mostrando para você agora na imagem. Só fazer aqui um ponto de curiosidade. É interessante a gente falar sobre essas questões relacionadas ao alambrado, porque foi criticado aquela prisão federal onde houve a fuga de 2 presos que não tinha muralha. Olha que coisa bizarra, né, mano? Um regime totalmente mais, digamos assim, mais rigoroso, um regime muito mais duro. Lá não tinha muralha, lá era alambrado. Que coisa de louco, mano. Com certeza uma falha muito gritante da segurança pública. Mas vamos voltar aqui. O que acontece com o semiaberto, com o preso quando ele chega lá? Ele vai ter realmente esse momento de adaptação, né? Então, sabendo do modelo que ele vai instalar, ali vai ter várias possibilidades, né? Tanto de trabalho, como até mesmo de comodidade. Existem alguns modelos de semiaberto que é uma espécie de galpão, então coloca-se ele uma espécie de alojamento mesmo, sabe? Coloca todos os presos ali e eles ficam alojados. Isso tem muito lá em Campinas, também tem na cidade de Taubaté, para ser mais específico, em Tremembé.
Também falando um pouco sobre o modelo de semiaberto, em São Paulo tem lá em Bauru um modelo agrícola, mas também tem uma unidade que ela é um pouco mais rigorosa. Então a gente percebe que no Brasil tem essa variedade de modelo de semiaberto, que é uma coisa que eles não seguem um padrão. Justamente por isso que eu tenho passado para você aqui, que quando a gente vai falar sobre rotina, quando a gente vai falar sobre procedimento, quando a gente vai falar sobre qualquer tema relacionado a sistema prisional, a gente tem que definir de qual estado, de qual unidade, porque pode ter uma grande variação. Tá gostando do tema de hoje? Não se esqueça de deixar o seu like e, é claro, compartilhar esse vídeo para alguém que precisa dessa informação. Compartilhar também a nossa playlist, porque tem muitas pessoas que estão enfrentando esse processo de semiaberto e pode se beneficiar com alguma informação que a gente vai trazer para você aqui no canal. Uma dúvida muito recorrente que eu recebo nas minhas redes sociais é a respeito de vou dar um exemplo aqui para você. Vamos imaginar que o cara ele saiu do fechado hoje, tá? Vamos pegar a data de hoje que você está assistindo esse vídeo agora. Aí vamos imaginar aqui que vai ter uma saidinha nos próximos 15 dias. Então ele chegou hoje, daqui 15 dias vai liberar os presos para saída temporária. Será que esse preso que chegou hoje vai ter o benefício da saída temporária? Comenta aqui abaixo o que você acha sobre isso. Não vou nem entrar no debate aqui a respeito do fim da saidinha ou não, já tem um vídeo aqui no canal que eu dei a minha opinião, depois é só você conferir. Aqui acontece uma coisa muito interessante, que é a situação de que existem unidades que não permitem que o preso saia nessa situação, justamente porque eles entendem que o preso tem que ficar 30 dias, como se ele tivesse que ficar 30 dias numa espécie de triagem, né, como na gíria fala, ele vai ter que pagar 30 dias para depois ele começar a ter o benefício da saída temporária. Nesse caso, o mais adequado seria tentar, através de um advogado, ir até o juiz da execução, onde ele está cumprindo pena, e forçar o Estado, porque se é um direito adquirido, e por mais que exista ali uma norma administrativa, teria que tentar buscar um entendimento do juiz da vara de execução para tentar tirar o preso, pegando apenas esse exemplo para que a gente possa entender a respeito dessa dinâmica. Então existem vários relatos de caras que chegam, por exemplo, em determinadas datas na progressão de regime, no regime semiaberto, mas não consegue o benefício da saída temporária justamente por não ter cumprido aquele tempo exigido pelaquela unidade. Existem muitas regras, basicamente, nessa questão do cumprimento de pena, né? Quando o preso já foi condenado e ele está ali no processo que ele vai ter que, né, cumprir algumas obrigações, existem situações relacionadas aos procedimentos administrativos, por isso eu preparei um curso completo com mais de 50 aulas exclusivas. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, chamado As Chaves da Liberdade. Um treinamento que vai te guiar passo a passo a respeito de como você pode se posicionar e auxiliar o seu filho ou o seu marido. Assista a aula que eu deixei gravada para você no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo. Então é natural que o preso, por mais que tenha passado pelo regime ali do CDP, Centro de Detenção Provisório, mesmo que ele tenha passado um bom tempo, né, no regime fechado ali nas penitenciárias, logicamente que iniciar um novo procedimento, ainda mais na questão do semiaberto, vai mexer bastante com as emoções dele e ele vai ficar logicamente na expectativa, até porque ele veio quebrando uma série de situações, por exemplo, de opressões. O cara tá ali no CDP, é um tipo de regimento, ele vai para uma penitenciária, dependendo da penitenciária, existe um rigor. Quando ele vai para o semiaberto, logicamente que vai tirar um peso muito grande dessa opressão. Isso não quer dizer que não tenha opressão no semiaberto. O que eu estou querendo dizer é que ele vai, de forma gradativa, digamos assim, ele vai diminuindo toda a sua luta para enfrentar esse processo de cumprimento de pena. Então, se você tem uma experiência que você pode compartilhar aqui com a gente, não se esqueça de contribuir escrevendo aqui no comentário qual é o semiaberto que o seu filho está, o seu marido está. Conta uma história pra gente aqui a respeito desse modelo do semiaberto, porque tem muitas pessoas que gostam de ler os comentários e às vezes um comentário seu pode ajudar em alguma instrução ou até mesmo complementar essa informação. Conto com você. E depois que ele passou por essa triagem, eis que chega o momento de ele encarar a rotina desse semiaberto. E como será a rotina do semiaberto? Eu vou apresentar para você no nosso próximo vídeo. Se você quer acompanhar a nossa playlist completa, ela está passando aqui agora. É só você clicar e começar do primeiro vídeo até aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Eu sou Arquimedes de Castro e esse foi mais um Papo Reto. Até nosso próximo encontro. Valeu!